Pastor Paulo, paz. Paz. Queridos, vamos dar início, porque já são 8h12. Vamos dar início aí, porque alguns irmãos talvez tenham dificuldade de chegar hoje, mas a gente tem que seguir a nossa missão aqui, ó. Amém? Paulo fez até a barba aí, tá? Amém. Pedi para a missionária Sueli estar orando aí para a gente começar. Dispensação, um pouco mais de justiça, fazermos uma obra perfeita, Senhor, porque tudo que o Senhor merece, Senhor, tudo do melhor que nós possamos fazer. Por isso eu te peço, Deus, capacite-nos, Senhor, pessoas, Senhor, no mundo, para pensar com as vidas, abençoa, Senhor, todos alunos que estão na internet também, tá querido, tudo flua, Senhor, honra e glória do teu santo nome. Traz segurança também, aqueles que ainda não chegaram, Senhor Deus. que eles possam chegar na frente, e você deve tudo isso. É que eu te agradeço, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Os irmãos deram uma lida aí no módulo? Chegaram a estudar alguma coisa? Não? Ah, sim, acabaram de pegar. Você conseguiu lá, Fabiana, baixar a prova? Você não conseguiu baixar pelo do Paulinho? Eu profetizo um iPhone 17, 1 tera de memória. Desfazer. Eu já falei, olha, porque eu trabalho, mas eu vou falar, vou fazer um estudo. Sim. Amanhã, por exemplo, se você precisar do serviço do Paulinho, eu vou lá na casa dele, vou fazer tudo no modo antigo. Complicado, né? É. Sim. Então, fiquei um ano, quando eu não comprei. Eu já não compra, não, vou ficar um ano. E um ano sobreviver. Sim. Amém. A irmã Sueli pode imprimir, então, para vocês? Se for o caso, aí... não, a prova. Questionário. Aí, depois vocês marcam aí. Sim. É mesmo? É por causa da atualização, eu acho. Mandei pro meu e-mail conciliador. É mesmo? Mas eu acho que é atualização, porque assim, se não atualiza, o meu abriu, tipo, alguém reclamou, ô Paulo e Valério, vocês conseguiram abrir de boa o PDF aí? Eu consegui abrir de boa. Sim. Conseguiu, Paulo? Yes. Ah, legal. Então é porque isso aí às vezes acontece. Sim. Esse módulo, ele tá bem interessante, porque ele vai começar, de fato, que a gente falou quais são as bases, né? A base bíblica para o que a gente está inserido, que é missões, né? Não é um departamento da igreja, não é um bando de maluco que simplesmente tiveram uma ideia, então, como uma galera mais xiita, assim, digamos assim, né? Mais eufórica. Não é uma questão bíblica, sempre foi, sempre vai ser. Então, a gente estudou muito essa base. De onde surgiu, qual foi, desde o início, né, de Gênesis, passando ali pela igreja primitiva, passando lá por Abraão, Noé, enfim, a gente falou sobre isso. Hoje a gente vai começar uma nova apostila falando sobre os desafios em missões. Então, é muito interessante, de fato, principalmente para quem não está familiarizado com alguns termos, com algumas ideias e conceitos em relação àquilo que muitas vezes nos paralisa em relação à missão, né? Porque, de fato, uma coisa a gente recebeu esse desejo, né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu era recém-convertido,
eu aceitei Jesus aqui na Ebenezer, só que eu fui morar num outro local, e lá não tinha, para mim vir todo dia, e por alguns fatores da minha vida na época, foi melhor estar congregando em outra igreja, e eu escolhi a Assembleia de Deus, apesar de ser bem diferente do que a gente é acostumado aqui, eu fui para lá, e lá eu comecei a me envolver com a obra missionária, né? E quando eu tive o primeiro contato com a obra missionária, através de um congresso, e foi numa manhã missionária, estava o pastor Raul Nogueira, que viajou, por vários países, ele contando os relatos lá na Coreia e na Ásia, cara, um negócio assim, aquilo entrou no meu coração como uma flecha. E assim, automaticamente o que a gente pensa? Que vai ser fácil, né? A gente pensa assim, poxa, e você começa a estudar, a ver, poxa, que Cristo, ele morreu por essa causa, a configuração do cristianismo, digamos assim, ele é baseado nisso, de você levar essa mensagem aos outros, ao mundo em trevas, né, que fala a palavra. Você não pode pegar uma luz e colocá-la debaixo da mesa. A luz tem que ficar em cima para quê? Para que todos vejam. E aí, quando você começa a caminhar nisso, desde lá de trás, isso aí foi 2012 ou 2011, alguma coisa assim, a gente já começa a perceber desafios para você evangelizar, para você cumprir aquilo que é a essência do cristianismo, por incrível que pareça. Então, a gente vai estar estudando aqui alguns conceitos, a gente vai estar falando sobre números, sobre porcentagem, sobre povos, e é um material assim que foi tirado, de novo, né, de vários livros que falam sobre esse assunto. Diz assim a introdução, na primeira página. Jesus cresceu numa das partes mais remotas do norte da Palestina. Ali trabalhou durante 3 anos e meio, e o seu propósito foi levar o evangelho do reino a todo mundo. Preparou líderes para continuarem seu ministério depois que ele ascendesse ao céu. Ele não escolheu o tipo de líder que nós teríamos escolhido. Escolheu os seus discípulos com base na disposição deles em tomar a sua cruz e segui-lo, e na condição étnica deles. O seu compromisso de propagar o evangelho estavam unidos por vínculos comuns, tanto espirituais como culturais. O Senhor sabia que os laços culturais que os uniam seriam uma boa base para alcançar seu próprio grupo étnico, os habitantes de Jerusalém, da Judéia, de Samaria e até os confins da terra. O enfoque de Jesus, não só na escolha dos seus discípulos, mas também em seu ministério monocultural, foi etnocêntrico. Dirigiu de propósito o seu ministério principalmente aos galileus. Foi aí que ele passou a maior parte do seu tempo trabalhando. Quando ia à Judéia, era com a finalidade de cumprir com a lei, quanto à assistência das festas em Jerusalém. Embora os evangelhos deem muita atenção ao ministério de Jesus na Judéia, o tempo que ele passou ali foi curto em comparação com o que passou na região do Mar da Galileia. Quando Jesus enviou os discípulos para aprenderem a ministrar, deu-lhes instruções no sentido de que não fossem aos gentios, nem aos samaritanos, mas somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Treinamento primeiro entre os seus. Jesus os ensinou a trabalhar em meio ao seu próprio etnos, o povo. A seguir, mandou-lhes fazer discípulos de todos os etnos. Disse-lhes que estendessem o seu ministério até os confins da terra. O livro de Atos, Lucas registra as etapas do desenvolvimento do ministério sempre em expansão dos discípulos. Primeiro o ministério em Jerusalém, a seguir Samaria e por toda a Palestina. Depois narra sua extensão a Antioquia e a outros centros helenistas. Posteriormente a Ásia Menor, a Europa e finalmente a Roma. Então, o que está falando que Jesus, ele trabalhou ali no norte da Palestina, né?
durante esses 3 anos, digamos que foi só 1,5 ministério, aproximadamente, e ali ele teve essa visão, né, de por que ele escolheu entre os seus primeiros apóstolos, digamos assim, pessoas do seu, diga como a gente, aqui no Rio de Janeiro a gente fala do métier, né, do seu meio ali, do seu meio cultural, do seu etnos, porque todos ali eles falavam a mesma linguagem, eles falavam o mesmo idioma, eles tinham a mesma cultura, né? Eles professavam a mesma fé. A princípio ali Jesus ele alcançou aquelas pessoas que estavam ali exatamente dentro do seu próprio contexto, né? Entre eles tinha um publicano ali, mas não deixava de ser um judeu. Então, assim, isso favoreceu esse início do seu ministério, né? Porque ele sabia para onde queria ir, mas primeiramente ele escolheu eles com essa base étnica, né? Imagina que você está ali num contexto, poderia ser salvo, por exemplo, eu, particularmente, eu fui Hare Krishna, por exemplo, né? Uma outra religião. Tem pessoas que eram aqui que foram da Umbanda, outros eram católicos, ou outra. Você vê que ali naquele primeiro momento ele alcançou os da sua própria etnia, os próprios judeus que tinham o mesmo contexto, e ele tinha ali esse ministério monocultural, né? Ele estava ali, diz até que um termo etnocêntrico. Calma aí, Ciro, não quero falar com você não. Ai, caramba. Então, assim, para a gente entender que apesar de ele estar ali vivendo no seu contexto, ele preparou os seus discípulos não como nós prepararíamos, né? Por exemplo, se a gente fosse escolher hoje, talvez se a gente tivesse que escolher, né? Imagina Jesus andando na terra, temos que escolher alguns. Ele pegou aqueles camaradas assim, mais improváveis, mas qual era a visão dele? Cara, eu vou escolher pessoas que aguentam o rojão, digamos assim, né? Aquele que, até o escritor aqui fala que eles a decisão deles estava naqueles que suportavam tomar cruz e seguir, e dentro de uma condição étnica. Porque hoje, dentro desse contexto aqui, meus irmãos, eu vou falar bem a realidade para os irmãos. Está aí a Valéria, o Paulo, que são experimentados nisso. A gente trabalhar com missões, irmão, é o suprassumo de você, de resiliência dentro da fé. Porque uma coisa é você ser um cristão de vir no culto. Você vem no culto, vai para casa, você não se envolve com nada, você não tem célula, você não evangeliza, você vem para cá e vai para casa, tudo certo, você vai ser salvo, você está recebendo a palavra. Não vou entrar nesse mérito. É confortável. Agora, a partir de um momento, meu irmão, que você se propõe, por exemplo, a vir aqui igual hoje, você acha que eu não meu coração está assim, eu estou feliz que vocês estão aqui, mas você acha que dentro do meu coração não tem que lutar com o sentimento de, falei, cara, por que as pessoas não vieram aqui? Sabe? Eu saio da minha casa, deixo meu filho, estou aqui com dor, tomei remédio de vir para cá, um monte de coisa na cabeça, vim para cá para ser útil ao reino, e por que tanto lugar vazio? A gente tem que lidar com todo tipo de sentimento, porque se a gente fosse, de fato, ficar pensando nessas coisas, irmão, a gente não consegue fazer, a gente não consegue romper. Hoje eu conversei um pouco com a missionária Sueli aqui, né, com a missionária Valéria, também a gente conversou praticamente quase a mesma coisa, que às vezes os desafios de a gente estar dentro de uma igreja são muito grandes, porque as próprias pessoas que deveriam apoiar e querer, não estão nem aí. Né? Por exemplo, meu pastor, ele apoia, cara, Bruno, a igreja está lá, você pode fazer. E ele é uma pessoa ocupada, eu entendo, mas quantas pessoas poderiam colaborar? Quantas pessoas no nosso meio poderiam ajudar? Isso em todo lugar, não é só aqui, não. Qualquer lugar que você vai é a mesma coisa. Eu me lembro que uma vez um rapaz que estava na igreja há um tempo, ele começou a trabalhar com evangelismo e missões. E ele todo animado para mim, falou, pô, irmão, poxa, eu preparei um evento aqui, uma reunião de missões e tal, e vai ser tremendo, pô, eu acho que vai vir umas 40 pessoas. Eu falei, varão, se vier 10, você dá a glória a Deus, irmão. E não deu outra, veio 6, eu acho, comigo e com ele. Porque é difícil, irmão. A gente enfrenta, são os desafios. Já dá um entendimento. Se vier 4, 5, vai no número.
Porque já começa o desafio que as pessoas têm. Então, assim, a gente vê que Jesus, ele permaneceu, apesar de, como falou assim, a questão das festas, né? Se você pegar um mapa, você vê a região da Judéia, ela fica ali Jerusalém, aqueles lados ali. O Mar da Galileia, por exemplo, aquela região ali, onde, por exemplo, ele falou o Sermão do Monte, onde ele, Caná, né? Muitas áreas que ele ficou muito mais envolvido com o povo ali e pregando e saiu do seu próprio conforto ali para poder estar envolvido naquela região ali, onde tinha mais tete a tete. E esses discípulos, eles, de fato, eles já começaram, como diz aqui, ele falou assim nesse texto aqui de Mateus 10, ele fala assim, cara, vocês não vão aos samaritanos, nem aos gentios, vocês vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Para quê? Era um treinamento. Porque, de fato, assim, né, foi o que a gente falou até hoje, né? Você está em treinamento, né? Para que quando você for outros povos, você vai chegar lá com... Imagina, chegar numa Venezuela da vida, né? Daqui... Porque isso vai se estender, a Venezuela só está começando, infelizmente, né? A tragédia... Aí chega, vamos supor que daqui ano que vem você consiga estar lá. Quanta bagagem você está adquirindo, né? Com a sua vivência pessoal, na sua casa, dentro do contexto, porque a gente que entende essa chamada, meu irmão, a gente tem que estar disposto realmente a viver uma vida de renúncia mesmo, e uma vida de muita resiliência, sabe? Você resistir mesmo. Como diz aqui, você realmente tomar cruz e seguir, porque, Paulinho, as pessoas hoje, elas, por muito menos, cara, elas negam a fé, né? E negar a fé, a gente falou do jogo do Brasil, que vai deixar de ver o jogo do Brasil. Cara, eu não vejo nem isso como problema. Para mim, o problema maior é a pessoa viver o resto dos dias, cara, sem fazer nada. Sabe, a pessoa não buscar assim, igual a gente fez a célula ontem, né? Eu estou numa célula com o meu pastor presidente, cara. Aonde que você vai ver o seu pastor presidente numa célula e você vê que as pessoas não estão nem aí, irmão? Eu fico perplexo, irmão, sem brincadeira. Eu sei que tem pessoas em outras células, mas quantas não estão? Falei, cara, o presidente do ministério, que é um cara de visão, que é o nosso pastor, que a gente ama, um cara amigo, parceiro, uma visão incrível, ele está lá na célula e tem 3 pessoas lá, 4 pessoas. Falei, cara, aonde a gente vai chegar, sabe? Se a gente não atentar para esse tipo de questão, de que a gente precisa, de fato, entender o que Jesus veio trazer, cara, e para onde a gente quer ir. Então, nesse quesito aqui, Jesus, ele escolheu primeiramente estar ali entre os seus. Por exemplo, eu estou aqui com o meu pastor, lá na cela, porque eu sei que daqui a pouco eu vou me mudar, eu vou para outra cidade, vou tocar minha vida, mas esse momento com ele, cara, está sendo riquíssimo. Sabe, essa questão mesmo monocultural aqui que eu estou vivendo, como diz aqui a leitura, de estar aqui no meu território, primeiramente aqui entre os meus, na minha terra, se fortalecendo, porque quando eu for, cara, eu tenho muito mais bagagem para ir, sabe? Então, toda fase é importante em missões. Esse é o ponto aqui desse aqui. Toda fase é importante. Senta aqui, Paulinho, na frente aqui. Senta aqui. Para vocês. Ó. A intenção dele ali, que ele fala aqui que não é para ir aos gentios nem aos samaritanos, somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, é por causa da dificuldade, porque seria o mais difícil. A intenção foi essa de Jesus, tipo assim, vou preparado, mas primeiro com os dos meus, para se fortalecer e se preparar. É isso aí? A intenção era essa? Amém. Porque, assim, você lidar, a gente vai ver, né, ao decorrer aí, a questão de Paulo, né? Paulo, ele foi digamos ali, o apóstolo dos gentios, né, digamos assim, em certo sentido. Você vê que Pedro teve restrição, quando chegou na casa de Cornélio, ele falou assim, cara, eu não posso entrar, eu sou judeu, Então, assim, porque culturalmente, os judeus, ele como um judeu, assim, como que eu vou dizer? Ele não era prosélito, né? Ele não tinha essa questão de ir pregar, assim, ele vivia a questão dele como a gente estudou,
era uma questão centrípeta, né? Israel, ele atraía as nações para que olhassem para aquela questão. Então, o judeu, ele não tinha essa questão que a gente tem de ir pregar o evangelho, né? Exato, eles são fechados na deles. Então, assim, para eles entenderem primeiro o que Jesus estava falando, para codificar isso em parábolas e tudo, então Jesus precisava tratar esses assuntos nele primeiro, né? Para eles entenderem, porque que imagina, vamos pegar o exemplo da mulher samaritana. Cara, é um escândalo, irmão. Eles ficaram escandalizados, tipo assim, como que Jesus passa por Samaria, que já era um local que um judeu não ia, ele rompe aquela barreira cultural, ele tem contato com uma mulher que não estava com seu marido, então, cara, era muita informação. Então, precisava, assim, primeiro esse treinamento para que eles entendessem, primeiro, o caráter de Cristo, o que ele queria fazer. Quando aquela mulher adúltera foi pega, por exemplo, ele falou assim, dentro da nossa cultura, essa mulher é digna de morte. Né? E o que o senhor vai dizer, querendo botar ele na sinuca de bico? Eu falei assim, beleza, então, quem não tiver pecado, dá a primeira pedrada. Está tudo certo. Então, você vê que culturalmente, toda hora ele era confrontado com isso. Então, assim, esse primeiro momento de treinamento era para eles entenderem que Jesus, ele não veio abolir a lei, ele não veio romper essas questões, mas, de fato, ele veio cumprir elas. Né? Então, isso era um escândalo muito grande, porque você está com pessoas, imagina, vamos pegar aqui Levi é Mateus, né? Mateus era publicano, ou seja, o publicano já era um camarada mal visto pelos judeus, e aí ele se converte. E aí, caramba, e agora? Como que vai fazer? O camarada era odiado por todo mundo. Imagina, até dei um exemplo aqui, imagina o Lula hoje se converte. Ah, não, o Lula se converteu. A gente sabe que é um ladrão, a gente sabe que o cara é um bandido. Isso aí tá na cara. Aí o cara, ele se converte, daqui a pouco ele senta aqui na igreja, imagina o que isso causa, entendeu? A princípio, pô, você vai ficar assim... E Jesus, imagina o apóstolo assim na casa do Lula ali. É a verdade, irmão, não estou aqui querendo trazer... como se fala, polêmica, mas o publicano, ele era super, porque era um cara que traía a sua própria pátria. Então, Jesus, ele quebra também isso, sabe? Ele chega na casa de Simão, e chega aquela pecadora, e dos seus pés, enxuga os pés com lágrima nos pés, seca com os cabelos, unge ele, e os próprios fariseus falam assim, rapaz, se você fosse profeta, sabia que você é uma prostituta, que você é uma pecadora. E aí ele conta a parábola, então ele vai quebrando o paradigma. Quando ele fala do filho pródigo, a mesma coisa. A parábola do filho pródigo, na realidade, ele estava falando, a gente sempre fala sobre o pródigo, mas na verdade ele estava falando do filho mais velho, porque assim, ele estava explicando, cara, eu estou atrás desses aqui que estavam mortos. Vocês que são filhos mais velhos deveriam se alegrar, mas vocês não estão se alegrando, vocês estão julgando esse pródigo que está voltando. Então, assim, todo momento na lei ele ia assim, culturalmente ele tinha que ter essa questão. Então, esse treinamento, dentro dessa questão monocultural, etnocêntrica, ela serviu para ter essa base, porque quando ele fosse, esses discípulos deveriam estar preparados para isso. Porque Paulo, quando o Senhor separou Paulo, ali, pessoalmente também, né, naquela situação, imagina, Paulo já foi chamado já com outra pegada. Ele já foi mesmo para os gregos, sabe? Pessoal, Roma. Cara, ele já foi direto para o vespeiro. Agora, os outros ficaram mais naquela região. É o que a gente estava falando um pouquinho antes. Paulo já tinha esse tipo de relacionamento com os gregos, com os romanos. Então, Jesus já sabia, né? Cada um cuidando daqueles com quem conhece e quem o conhece, né? Primeiro ele teve relacionamento com os discípulos para mostrar quem ele era. Depois ele ensinou os discípulos a fazer o que ele ensinou. E depois que mandou para fora. Então, ele foi muito sábio, né? Tudo que Jesus fez tinha um propósito, né? Se a gente for começar a estudar, de fato, assim, a partir disso aqui, se a gente pega a Bíblia e começa a ler, por exemplo, se você ler Mateus 5,
Abre aí Mateus 5, quando que fala ali da questão. Eita, glória! Deixa eu ver qual que é o versículo, que é bem antes do. Acho que é o primeiro. Eu acho que é Mateus 5, se eu não me engano, deixa eu ver. Quando chega. Deixa eu ver, Mateus, capítulo 5, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não, é antes, é o 4, perdão. É o final do 4, quando ele vai começar ali. Aqui, ó, 4, 22. 23, lê aí. Aqui, ó. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então você vê ali que Jesus, naquela região da Galiléia, onde e daqui, depois disso aqui, ele vai começar a falar o Sermão do Monte. Ele sobe ali ao monte, né, naquela região ali. E aqui os povos, cara, quando ele começou a fazer esses milagres, esses sinais, todo tipo de povo começou a chegar. E aí começou. Aí imagina a cabeça dos discípulos, entendeu? Porque a gente, quando fala de Bíblia, estudo, irmão, a gente tem que ter essa mentalidade de você entender o contexto, né? Entender assim, cara, quem era esse povo? Como que eles viviam? Como era o costume deles? Porque é fácil hoje para a gente, eu não tenho problema de ir para o Paraguai, agora pegar daqui a pouco, eu vou lá para o Japão, eu vou lá para a Índia. A gente não tem esse problema, porque a gente é gentil, a gente nasceu de uma raça misturada, a gente pode ver, a gente não tem parâmetros, digamos assim, culturais muito fortes, assim. Tanto que a gente, principalmente o brasileiro, a gente não tem, assim, por exemplo, você vai no Paraguai, o Paulinho vai ver, cara, todo lugar se toma tererê, irmão. O guarda do trânsito está ali com a espingarda aqui, com o tererê debaixo do carro. Você liga a televisão, o entrevistador tem um copo de tererê em cima da... Você vai em toda a casa, você vai comer mandioca, empanada, sopa paraguai. Isso, cara, é normal. Você vai ver bandeira do Paraguai em todo lugar, não é por causa da Copa, não, é porque eles são patriotas. Você vai no Japão, eles têm outra questão. Então, assim, tudo isso, todas essas questões culturais são muito fortes, assim, sabe? E isso, ele acaba, assim, os discípulos precisavam experimentar esse contexto deles, porque eles, imagina aquele povo chegando, o centurião, por exemplo, romano, camarada que oprimia o povo de Israel, tanto que os discípulos chegam um momento, eles falam assim, quando que o Senhor vai nos libertar disso aqui, né? Porque eles esperavam o Messias. Eles estavam esperando o Messias, porque a gente está falando aqui de uma fase entre Malaquias, né? E o advento da vinda de Jesus, a gente está falando de mais ou menos quase 4 séculos de silêncio profético, né? De um silêncio. Então existia uma expectativa, porque o povo, a partir daquilo ali, de tanto altos e baixos do povo de Israel, a gente vê que eles aguardavam esse Messias. Então, quando eles veem todos esses sinais tão claros, eles ficam assim, eles tomam para si essa questão, não, o nosso Messias veio. Então, assim, todos o resto do povo, para eles não significava nada, porque eles queriam para si essa libertação, essa alforria, digamos assim. E os romanos estavam ali todo o tempo oprimindo eles. Então, assim, todo esse contexto, quando os povos começavam a chegar por causa dos milagres, pessoal de vários povos e vinham aí, e até os soldados, e, cara, isso gerava nos discípulos chegava a tremer, porque, de fato, era uma questão muito diferente para eles, né? E como que eles iam fazer isso depois, né? Tanto que causou o concílio de Atos
capítulo 16 ou 15, vai falar daquele conselho de Jerusalém, que eles sentam e falam assim, cara, e aí, como que vai ser agora? Tá vindo um monte de gentil para cá, cara, a gente vai circuncidar o pessoal, como que vai ser? Realmente foi uma questão ali para eles, porque como que eles vão ser inseridos aqui? Agora, essa galera que não guarda o sábado, que come qualquer coisa, que come carne sufocada, que come sangue, como que vai ser isso agora no nosso meio? Eles tiveram que chegar no consenso, cara, vamos fazer isso, vamos por aqui para não ser muito pesado, mas os desafios são muito grandes, irmãos. Então, assim, lidar com a propagação do evangelho é um desafio muito grande. Porque você chegar, por exemplo, a gente tem, na mesa missionária, a gente está ali, né? A gente tem o pastor Adílio, lidar com o povo indígena. O povo indígena não pode chegar lá, não, agora vocês vão botar essa roupa, agora se come isso. Você não pode quebrar a cultura deles. A cultura deles é aquela ali. Tanto que agora teve um casamento lá, ele até mandou as fotos. Pô, lindo, né? Pô, os índios todo traje, porque eles eram casados na aldeia, mas eles queriam casar no civil, porque eles vinham para a cidade e ninguém reconhecia. Então ele falou que a gente quer casar no civil também. Aí foram lá os juízes, né, e tudo, foi até a Polícia Federal. Só que eles se casaram com arco, com lança, com cocar, as mulheres, porque é a cultura deles. Sabe? Então você tem que ter um tato para você falar de um evangelho para outros povos, línguas, nações, como diz aqui, a gente vai ler aqui em Apocalipse, mas entendendo que precisa haver uma maneira de codificar a mensagem verdadeira para que eles entendam, Paulinho, porque, por exemplo, Jesus, ele é o pão, né, da vida. Tem lugar que não faz sentido isso, que o pão não é o principal alimento deles. Entendeu? Você vai para o indígena e fala, pão, mas a gente não come pão aqui. Aí digamos assim, não, Jesus é a mandioca que desceu do céu. Porque é o que eles comem, estou dando exemplo aqui, não estou falando que seja esse, mas é um exemplo, porque eles precisam entender o contexto, né, para você explicar a Páscoa, por que Jesus ele foi morto na Páscoa, na peça. Por causa, você tem que explicar o contexto para eles. E você vai falar, por exemplo, do sacrifício. O que é um sacrifício? Eles não sabem. Aí você tem que explicar para eles, dentro de uma cultura, para esse evangelho, irmã, fazer sentido no coração dele. Porque senão não faz, é só mais uma religião. Qual a diferença do cristianismo para o hinduísmo, para o budismo, para o islamismo? Nenhuma, se você não souber explicar. É só mais uma religião. Então, isso é muito importante, esse cuidado de você entender a diversidade. Eu estive numa tribo indígena lá em Porto Seguro, né? E o pastor de lá, que ele é o cacique e é o pastor. Ele disse que alguns índios, para ele conseguir convencer que eles tinham que largar daqueles rituais que eles faziam, ele falou, o meu Deus, eu não preciso invocar nenhum espírito, porque ele mora dentro de mim. Uau! Todos eles se converteram. Foi tremendo. Isso é muito rico, cara. Muito rico. Analisando Apocalipse 7, 9. João viu claramente, tanto no capítulo 5, versículo 9, como no capítulo 7, versículo 9, indivíduos procedentes de todos os grupos étnicos da terra. Deus permitiu essa visão a João para mostrar a extensão grandiosa da restauração dos seres humanos, de todas as divisões étnicas originadas da confusão de línguas da Torre de Babel. Gênesis 11, 7, 8. É interessante observar que a Bíblia caracteriza os grupos humanos em 4 termos diferentes. São eles: nação, tribo, povo e língua. Nisso, percebemos que Deus se importa com cada grupo étnico, independente dos seus traços culturais que definem seu sistema social, governamental, econômico, se é evoluído ou não, situação geográfica, etc. Vamos lá. Nação, povo de um território politicamente organizado sobre um governo central. Aproximadamente 196 nações dividem ou disputam as fronteiras geográficas do planeta.
Tribo, grupo étnico unido pela língua, costumes e tradições, que vivem em comunidades sob um ou mais chefes. O exemplo do Brasil conta com cerca de 380 mil indígenas que vivem em aproximadamente 260 tribos. Povo, grande ou pequeno grupo humano, cujos indivíduos relacionam-se pelos traços culturais. Um povo pode viver próximo a outros povos, dentro de uma fronteira geográfica comum, como, por exemplo, os curdos, os quais não têm fronteiras geográficas e ocupam os territórios da Turquia, Irã, Iraque, Síria e Azerbaijão. Língua, idioma, conjunto de palavras e expressões usadas por um povo, forma de comunicação verbal. Estima-se que 7.148 línguas, principais, e até 16 mil dialetos. Teríamos, então, aproximadamente 16 mil grupos humanos etnicamente definidos. País é o Estado dotado do território, governo, população e soberania. Então, assim, por que Jesus, o nosso Deus, foi mostrar para João, irmãos? Quem quiser tomar um cafezinho ali, irmão, fica à vontade, tá? Por que Jesus foi mostrar para João tanta diversidade, se isso não fosse importante, por exemplo, né? Por que essa obra, né, que Jesus veio fazer na Terra, por que isso abrangeria vários povos, línguas, nações? Porque isso era importante para ele. Que a gente vê, como foi citado aqui, Gênesis 11. Olha só, imagina essa situação. O povo está reunido, todos falando uma só língua, e eles, devido, né, ali, questões de distorção, vinda já do pecado, né, de tudo isso, pós-queda, o povo começa a se reunir, vamos levantar uma torre que vamos chegar no céu. E aí começa a levantar uma torre e o próprio Deus, segundo as Escrituras, fala assim, é melhor a gente ir lá confundir a língua deles, porque senão eles vão conseguir chegar aqui, né? Eu não sei que contexto aí a gente falaria em relação a isso, mas, polêmicas à parte, houve uma intervenção divina para que houvesse muitas diferentes línguas. Então, dali o povo se dividiu. E hoje a gente olha, por exemplo, a Copa do Mundo, né? Você vê, até num evento como esse, é impressionante, cara, você vê nitidamente a diferença assim, de pele, de língua, de traços. Cara, é muito impressionante. Como que a humanidade, vindo de digamos assim, de um casal, né, começou a se ramificar a pontos assim extremos, cara. Você olha assim, por exemplo, aqui em Paris, você está andando na rua, você vê um francês falando, um alemão falando, você não entende, cara. Dificílimo, você fala, cara, como que consegue uma criancinha de 3, 4 anos já falando alemão, por exemplo, chinês, mandarim e dialetos? Então, assim, após essa questão da Torre de Babel, houve, de fato, essa diversidade. Houve essa diversidade e como a gente vai colocar uma mensagem única, né? Porque se pegar assim, você levar um conceito desse, que a princípio era para um povo, a Bíblia fala que Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram. E a todos quanto creram, Deus o poder de ser feitos filhos de Deus. Como que você vai levar, rapaz, esse tipo de cultura a outros povos? Né? Como que você vai levar, você vai explicar isso, por exemplo, a irmã falou, você vai chegar numa tribo e você vai falar do Espírito Santo, por exemplo, você vai falar de libertação, você vai falar até digamos assim, né, daquilo que é fundamental para a vida cristã, batismo, você vai falar sobre Santa Ceia, você vai falar sobre essas questões que são mais próprias da religião, porque você fala do amor, toda religião fala de amor, né? Amor ao próximo. Não precisa ser cristão. Você vai em várias culturas, você vai ouvir falar
do amor, do respeito, de tudo. Mas tem muitas coisas próprias do cristianismo que são fundamentais. Você entender aquilo de forma assim mais profunda, você precisa ter uma explicação muito forte em relação àquilo. Então, imagina você falar isso em tantos idiomas. Como que você vai traduzir? Tanto que a tradução da Bíblia é um desafio. Você vai pegar palavras que para a gente, em português, é tranquila, mas como você vai aplicar isso? Saudade, Paulinho. Como você vai falar de saudade em outra língua? Saudade só existe em português. O espanhol não tem saudade. Lo estranho, né? Você vai falar e outras questões, até coisas bobas, assim, a manga da camisa, a sua manga, mas a manga não é fruta, né? Você vai falar de tantas outras palavras que a gente tem para trazer um mesmo significado, é muito complexo. Então, por que a gente tem que estar entendendo isso? Porque faz parte do plano de Deus. Imagina os suecos quando vieram para o Brasil, né? A gente sabe que um dos avivamentos que veio lá, País de Gales, né? O grande avivamento teve em País de Gales. Depois, poucos anos depois, um dos maiores que teve foi Rua Azusa, nos Estados Unidos, que houve ali aquele Pentecoste, aquela questão, e isso foi se propagando a chegar aqui no Brasil, por dois missionários suecos, por exemplo. Imagina a cultura dos caras, vindo da Suécia, ali, de outro país, com outras vestimentas, chega aqui no Brasil, enquanto um povo assim, totalmente tropical, totalmente voltado para questões assim, já com raízes africanas, para Belém do Pará, imagina a situação, uma região totalmente, imagina naquela época, 100 anos atrás, já como que era, né? Se hoje já é uma região com muita floresta, muitas coisas, imagina o desafio de pessoas, de suecos vindo para o Brasil, trazer o evangelho, sendo incendiado, chega aqui, eles são, né, batizados com o Espírito Santo, o Senhor chega aqui com essa graça, isso vai se multiplicando, mas imagina os desafios culturais, né? E a gente fala hoje, para que vai mandar, por exemplo, a irmã Valéria, por que vou mandar a irmã Valéria lá para Venezuela? Porque é assim, irmão, porque sempre foi assim, o Senhor deixou sua glória para vir para cá, para nos redimir. Então, assim, a gente vê com tudo isso que essa diversidade, ela faz parte de missões. Ela não é um devaneio, assim, não é um digamos assim, como que é aquela palavra? Não masoquismo, assim, né? Que você fala, meu Deus, eu gosto de sofrer, vou sair da minha região, eu vou sofrer. Não é isso, é porque é necessário. O Senhor coloca esse amor, irmão, no nosso coração. Imagina quantas pessoas sentem esse amor pelos indígenas, pelos ribeirinhos, pelos nordestinos, né? Em regiões que são mais afastadas, que o índice é muito baixo de evangélicos, de cristãos. Por que o Senhor coloca esse desejo ardente de pessoas falar, poxa, meu coração queima pelos japoneses, sei lá, para mim falar para aquela cultura, falar sobre Jesus ali. A gente vê Hudson Taylor, né? Quem já viu a biografia dele, imagina um cara ir lá para o chinês, lá para a China, cara. Uma cultura completamente diferente, você ter que andar com eles, se vestir como eles. Imagina, Paulinho. Paulinho para lá e a Fabiana, Paulinho raspar a cabeça no chão, um cotoquinho aqui, porque precisa ser inserido, eles precisam olhar para você e ver vocês parte deles. Sabe, a gente teve o nosso pastor, o próprio Adilto, falou que ele viveu na tribo Gavião com os filhos dele, irmão. Os filhos dele receberam o nome indígena, por anos eles viveram ali entre os indígenas. Cara, imagina isso. Eu acho que não precisa nem ir muito longe, né? A missão urbana, por exemplo. Muita gente fala assim, para que você vai levar comida para esses moradores de rua? Por que você dá cobertor se eles jogam fora quando está calor? Mas é o amor que queima no coração da gente, por cuidar dessas pessoas, né? Os viciados em droga, né? As crianças que estão também usando droga, que estão se prostituindo. Tudo isso é uma missão urbana, mas é uma missão, né? E isso queima também no coração da gente, não precisa nem ir muito fora, longe, né?
Porque as pessoas já as perderam, irmão. A empatia, por exemplo, ontem, um frio danado em casa, eu falei, rapaz, podia levar um cobertor na rua para alguém, pô, já pensei na hora, assim, já, só que eu penso, meu Deus, eu sou um só, não consigo ter em todo lugar, mas o desejo queima justamente por isso, porque quando fala aqui de tribo, a gente fala de etnia, mas hoje a gente pode abrir aqui um parênteses para as tribos urbanas, né? Imagina, hoje existem, no nosso meio já, pô, vários segmentos que a gente sabe que não é alcançado, né? A gente sabe que tem, por exemplo, como que você vai sentir esse amor pelo morador de rua, sabe? Como você vai, por que você vai ali sabendo que de fato vai pegar aquele cobertor, 2 dias depois vai estar no lixo porque eles estão doidão na rua, deita ali, já vai, mas não interessa, é o amor que você tem ali por eles. Você vai para em São José dos Campos, onde eu estava morando, cara, a gente ia pro shopping, você via coisa assim, jovens assim, vestido, parecia, cara, sério, cara, cabelo roxo e não sei o quê, você olhava assim, uma coisa bizarra assim, natural. Existem muitos grupos, né, hoje, por exemplo, o grupo que eu atuo, que são os skatistas, né, até a Valéria falou que é skate, foi também, é uma tribo que você tem que estar ali, irmãos. Eu vou receber semana que vem aqui para ti um casal que trabalha com skate lá em São Paulo, durante anos. Eles fazem parte de uma organização mundial que é o Christian Skaters. Eles são presidente aqui se eu não me engano, são responsáveis aqui no Brasil, junto com o pastor lá da Bahia. E a gente vou receber ele na casa da tribos aqui, vamos ficar uns 4 dias ali para descansar, né? E você lidar com um skatista, por exemplo, você tem que ter uma linguagem, você tem que saber como chegar no coração dele, porque a tendência de você partir de um esporte radical para uma droga é muito alto, para um vandalismo, por exemplo, porque a gente skatista, por exemplo, eu vejo isso aqui, me dá vontade de pegar o skate e vir aqui pular, porque chama de gap, né? Você pega aqui, pum, pula aqui, você vem com o skate aqui assim, ó, desliza aqui em cima, eu olho isso aqui, eu vejo um local para me andar de skate, porque essa é a natureza do skatista. Mas isso esbarra quase com vandalismo, porque aí você vai para um lugar que não pode fazer e você faz. Então, assim, você lidar com esse tipo de público é uma questão. Você vai lidar com roqueiro, você vai lidar com qualquer outra tribo, né, urbana, digamos assim. Existe questões assim que faz com que você renuncie, muitas vezes, a sua vontade ali, por um chamado que queima no seu coração, que você não sabe de onde vem. Né? Toda vez que a gente sobe para o Inepá, por exemplo, né? A gente pega o carro, bota daquelas buraqueiras, e sobe, rapaz, lá em cima. Para quê? Assim, você se pergunta, mas é um sentimento, digamos assim, estranho, né? Porque, ao mesmo tempo que é um desafio, é um prazer você estar ali. Mosquito te picando, e você olha para a cara da maioria, a maioria não, mas grande parte, às vezes você está ali louvando, cantando os caras. Porque estão no processo, né? Mas o amor faz você estar indo, dar um abraço, dar uma palavra. Então, assim, os desafios que essa apostila vai nos trazer aqui, ela de fato ela envolve esses segmentos, né? Ele vai falar de nação, que é, por exemplo, a nação brasileira, né? Nós temos a nação americana e tal. Tribo, são tribos indígenas. Hoje a gente tem aqui a Guarani, a tribo Guarani aqui, os indígenas aqui. O povo é uma questão, por exemplo, os curdos, né? Eu não conheço muito profundamente, mas o pouco que a gente ouve falar é que é um povo que não tem um território fixo, ele vive, como diz aqui, em alguns países, né? Eles estão espalhados, ainda não tem um território assim deles. O povo judeu, mesma coisa. Você pega o judeu, agora tem o Estado de Israel, né? De 48 para cá, mas é um povo que estava nessa diáspora, né? Eles foram levados ali e estão espalhados. É um povo que tem a sua cultura. Qualquer lugar que você vai, você vê um judeu, irmão. Toda sexta-feira, 6 horas da tarde, os caras já estão se preparando para o Shabat, estão preparando.
um tempo eu fiquei fazendo isso, né? Eu gosto muito da cultura judaica, então, assim, um tempo agora eu parei, mas em São José mesmo, aqui em Paraty, antes de ir para São José, tipo, sexta-feira eu fazia o pão, a ralar, né? Aquele pão, juntava meus filhos ali na mesa com minha esposa, a gente tomava um suco de uva, fazia uma refeição sementes e celebrava mesmo, li uma passagem bíblica e recebia o Shabat, assim, não como salvação, mas assim, por entender que é importante esse momento de você apontar para Israel, né? Porque a gente foi alcançado do cristianismo, irmãos, desde a Reforma Protestante. Se a gente pegar esse marco, né, da Reforma com Lutero, a gente vê que a gente saiu de um circuito um pouco complicado, de indulgência, de não sei o quê, tanta coisa pela Igreja Católica Romana, mas a gente não apontou para Israel, irmão. Inclusive, dizem que Lutero, inclusive, ele era muito avesso, né, bem antissemita mesmo, ele falava muito mal do povo judeu, né, tem livros falando sobre isso, existia perseguição. Então a gente saiu digamos assim, de uma idolatria, indulgência, tanta coisa errada, mas a gente continuou apontando para Roma. Então muitas coisas que a gente faz hoje, ela tem esses traços de Roma. A gente, por exemplo, a gente não tem noção da questão cultural do povo de Deus. A gente, como povo de Deus, a gente fala que é filho de Abraão, né? A Escritura fala que a gente é filho de Abraão, mas a gente, como filho de Abraão, a gente muitas vezes não presta atenção nos sinais, a gente não presta atenção no que é relevante sobre as festas judaicas, né? Cara, de verdade, Sukkot, né? Que é a festa dos tabernáculos, quase nem todo ano eu consigo, porque às vezes eu estou nesse mundo de mudança, mas muitos anos eu consegui fazer a sukkah, que é aquela tenda, né? Você faz uma estrutura, mesmo quando eu morava numa casinha bem pequenininha aqui perto da guarda, a gente botava uma estrutura, botava palmeira entrelaçada como teto, porque o lance é você conseguir olhar do seu teto e ver as estrelas e entender que o Senhor guardou o povo do deserto durante 40 anos. Então, assim, quando você olha para aquilo, você fala para os seus filhos: o Senhor guardou o seu povo durante muitos anos, assim ele nos guarda até hoje. Então, é um memorial. Você não é um judeu, você não é nada, mas é um memorial de que, cara, o Senhor, ele age ainda nos dias de hoje. E nós estamos inseridos, quer você queira ou não, em contexto judaico. Jesus era judeu, ele morreu na peça, todas as festas eram relevantes, e a gente nunca atenta para essas coisas. Então, a gente muitas vezes deixa de participar de muitas coisas que a gente poderia. A nossa mente está focada. Por quê? A gente, por exemplo, como ocidental, a gente não tem figuras no nosso, digamos assim, até tem, mas a gente não reconhece como DNA, de heróis, Paulinho. Por exemplo, o judeu não, ele tem que era os heróis dos judeus. Cara, era Moisés, irmão, era Elias, era Enoque, era, sabe, os profetas, era Moisés, era, cara, eles têm isso. Todo ano, os pais leem para os seus filhos a história do seu povo. A gente não tem isso. Que herói que a gente tem? O Bolsonaro que veio agora. Está entendendo? Não, é a realidade. A gente ocidental, a gente não tem. Culturalmente, a gente é muito largado. A gente não tem assim, sabe? Poxa, é tremendo, irmão. Eu falo para você, se você celebrar o Shabat com entendimento, não como salvação, mas como princípio, como, cara, se lembrar mesmo, separar um dia para você não trabalhar e fazer suas coisas de Deus, pegar sua família e passear. Quando você entende isso e você remonta o que Jesus vivia, o que os apóstolos viviam, o que a igreja vivia, isso te traz, assim, muita esperança. Porque o nosso cotidiano é muito corrido, muito corrido. A gente vive um dia a dia que você não consegue parar para nada, irmão. Quantas pessoas conseguem sentar com a sua família para almoçar junto? De verdade, irmão, não consegue. O chefe de família está trabalhando, ele está almoçando marmita no trabalho. A mulher muitas vezes está trabalhando também, o filho está na creche. Não existe nesse mundo moderno, irmão, esse sentar à mesa, sabe? Então isso faz com que a gente, como povo, digamos assim, a gente fique muito fragmentado, porque a gente não tem parâmetro, a gente não para nunca. É trabalho, trabalho, trabalho,
Igreja, 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 e a gente não tem esse de você sentar com o seu filho e você discipular o seu filho, você discipular a sua esposa, você discipular a sua família, de você sentar ali. Eu falo isso com propriedade, que eu sei que é difícil, irmão. É difícil. Você chega em casa cansado, você quer às vezes sentar no sofá, pegar e botar no YouTube e ver qualquer coisa ali, ou sentar e descansar. Então, assim, você de tratar com a cultura é uma coisa muito interessante, porque a gente, como missionário, a gente tem que entender que a gente precisa entrar numa cultura, mas com foco de levar o evangelho, né? Por exemplo, o nosso país-alvo é o Paraguai. Nós pretendemos, a médio e longo prazo, implantar um projeto ali, uma igreja, implantar ali, a Missão Tribos está ali, a Ibenese está ali. Então, assim, só que, cara, a gente precisa entender como que funciona ali, não é igual aqui. A gente tem que levar essa unção que a gente recebeu do Senhor para aquela localidade, para aquela cultura, e entendendo como que funciona. Sabendo que é um país extremamente tradicional, onde o catolicismo, igual você falou do seu pai, né? Os caras são católicos mesmo, irmão, né? Não é católico meia pataca, não. Os caras praticante mesmo, sabe? O cara, ele guarda a quaresma, ele idolatra aquilo ali. Então, e os filhos que percebem uma fé em Cristo, pelo Evangelho, eles têm muita restrição por causa da honra, porque eles falam assim, eu não posso desonrar meu pai, eu não posso aceitar. Então, é uma luta muito grande para haver uma conversão, por exemplo, no Paraguai. É um país extremamente, que você não vê lésbica, gay na rua, você não vê, irmão. Eles são absolutamente contra. Não tem essa questão que tem aqui no Brasil de pessoal na rua, na doideira. É um país muito tradicional. Um país de muita família. Você anda na rua, você percebe. Você não tem medo de ser roubado na rua. É um país, apesar de tudo que se fala do Paraguai, é um país muito seguro, sabe? Nesse sentido. Então, assim, como que você vai implantar uma igreja lá? Você tem que entender a cultura deles. Você tem que entender como que funciona. Não posso chegar lá e implantar assim que vai ser. A gente vai com calma. Então, essas questões aqui que a gente está falando de entender povo, língua, nação, isso é muito relevante. Então, se vocês, né, se a gente quer avançar nesse território de missões, a gente tem que, muitas vezes, tirar a nossa lente, colocar a lente daquele povo e entender como eles pensam, entender como que funciona e como essa mensagem vai chegar até eles. Então, precisa, sim, ter essa empatia, precisa ter essa paciência, precisa, muitas vezes, a gente entender que a gente não pode simplesmente chegar lá e impor alguma coisa, porque senão isso não seria relevante, irmão. O Senhor não mostraria para João em Apocalipse sobre toda essa diversidade. Imagina, se a gente for ler, fala claramente disso. Povos, línguas, nações, todas reunidas ali. Imagina. Mas como isso é possível se todas... Você vai pegar, por exemplo, o Oriente Médio ali, né? Poxa, a maioria é islâmico, irmão. Como que você vai falar de um Jesus para um pessoal que é islâmico? Eu faço evangelismo na Associação Billy Graham, né, pela internet, eu Procurar Jesus, e eu atendo língua portuguesa, então, Moçambique, África impera, assim, 80% que eu atendo é de lá. E lá eles têm muito esses hábitos do Islã, né? E eu pego, assim, às vezes, mulher que o marido tem 2, 3 esposas, né? Eu não posso interferir, né? Eu tenho que aconselhar ela, porque elas reclamam, né, do problema. Eu tenho que, assim, ganhar a confiança delas para que eu possa introduzir Jesus na vida delas. Mas é difícil, é isso que você está falando, né? Outro dia, uma menina de 15 anos, ela aceitou Jesus pelo site, e ela falou, agora eu vou ter que me esconder da minha família, porque senão eles vão me matar porque eu aceitei Cristo. O que eu faço? É isso que você está falando, a gente tem que ter muito tato, tem que saber como falar, tem que saber orientar depois, né? Não é só aceitou Jesus, tchau e benção. Tem que discipular a pessoa para que ela possa se sentir firme na fé, né? E sem interferir também nos costumes do lugar. Complicado. Então, assim, o cristianismo ele é muito mais profundo, gente. Muito mais profundo do que a gente vê a igreja embora, né? Eu falei que sempre está falando aqui. Ser cristão
ele realmente, assim, ele é o romper fronteiras. Ser cristão, que a gente podia traduzir, assim, né, a grosso modo, é você cruzar fronteiras de cultura, é você ter fronteiras de sentimento, aleluia. Porque a gente não pode fazer uma coisa que você não perdoa, por exemplo. Como que você tem que romper essa fronteira, irmão, da razão. Não, mas a pessoa me fez assim, você tem que, aleluia, romper essa fronteira da razão. Como que você vai aconselhar uma pessoa que tem 3 maridos? Ou, quer dizer, o marido tem 3 esposas. Como que você vai aconselhar? Ah, abandona seu marido. Não pode, irmão. Ele tá vivendo uma cultura ali. Você tem que levar a mensagem ela vai surtir efeito nela para que o Espírito Santo direcione aquela pessoa a tomar uma decisão. Porque por que Deus permitia isso lá no Antigo Testamento? Né? Salomão, o homem mais sábio do planeta, né? Polêmico, a beça Salomão. Muitos falam, existem, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas vamos pegar a figura de Salomão como uma pessoa mais sábia que Deus. Por que Deus permitiu tudo aquilo? O próprio Davi, o próprio Abraão, os próprios pais, os heróis da fé, né? Por que Deus permitiu? Então, assim, você vê que é uma questão cultural, que a gente não pode... Quando o pregador, a gente ouve pregações e o pregador fala assim, que Deus não está numa caixinha, é exatamente isso. Não é, por exemplo... A gente vai pegar irmãos que não creem no dom de línguas. Meu irmão, isso não existe. E são doutores, irmão. Estou falando de doutores mesmo. Figuras públicas não creem na cura de imposição de mãos. Eles não creem, irmão. Eles não creem. Mas o que eu vou falar? Eu vou julgar eles, vou falar que eles estão errados, que eu estou certo. Não cabe a mim, entendeu? Eu acho uma loucura, eles não acharem, eles acham loucura eu falar em línguas e crer nisso. E, assim, a gente não pode entender que o evangelho é só o que eu vivo aqui. Não é essa caixinha. Ah, porque, igual hoje, eu estou com igreja que só anda assim. Eu vim com essa camisa por vir, porque a camisa estava no varal, mas tem igreja que só anda assim. Não, eu não posso andar igual o Paulinho. Só olha o Paulinho assim com essa camisa aí e fala assim, pô, mas seus braços estão para fora. Irmã Fabiana, que esse, irmão, esse braço para fora aí. Tem igrejas que são assim, irmão. Eles só creem que é salvação só daquele jeito. E a gente tem que romper isso, a gente entende que não é assim que funciona. Então, quando a gente vai lidar com povos, línguas e nações, a gente tem que entender que o cristianismo, ele tem uma vertente, né? A vertente, a espinha dorsal do cristianismo, de fato, é o amor. É esse amor, mas não esse amor, né, platônico, ou esse amor da boca para fora. É um amor que está conectado ao sacrifício de Cristo por pessoas, como diz a palavra, ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Imagina, como que você vai fazer algo com uma pessoa que nem, entre aspas, merece aquilo ali, irmão? Sabe? Hoje, eu tenho filhos, então, assim, tem coisa que a minha filha faz que dá vontade, de pegar a correia e sentar, mano. Sabe? Humanamente falando, faz, cara, você fala, meu Deus... E como que pode o Senhor olhar a gente fazer tanta coisa errada, irmão? Tanta coisa errada que a gente faz. Talvez você não roube, não mate, mas muitas vezes, nós somos omissos, nós somos egoístas, nós somos vaidosos, nós somos tantas coisas. A gente comete esses pecados, assim, né, mais graves, digamos assim. Mas a gente é cheio de pecado, irmão. Como que Deus olha para a gente diariamente e nos perdoa? Sabendo que a gente pisa no tomate todo dia. Sabe? Você passa por um cara na rua, você não está nem aí. Né? Igual a história do samaritano, a gente vive isso diariamente. A gente anda na rua, a gente não está aí para nada, na realidade. A gente não está, irmão. A gente não é essa Coca-Cola no deserto que a gente acha que é. Essa que é a realidade. E o Senhor, ainda assim, aleluia, olha para nós com misericórdia, entendendo. E assim a gente tem que olhar para os povos. Você tem que olhar para um povo, para a mulher que tem 3, o marido que tem 3 mulheres, e você entender que ele precisa de Jesus. Ele precisa pregar para o Espírito Santo fazer a obra nele e ele tomar a decisão que é aquilo que Deus quer que ele tome. A gente olha, por exemplo, um assassino. Pô, imagina você olhar para um assassino, irmão. O cara que matou uma criança. E você, qual é o olhar que você vai olhar para essa pessoa, irmão?
De verdade, cara. A gente está falando de coisas muito profundas, não é eu vir à igreja no culto e ir embora para casa. É você levar esse amor para pessoas que, cara, de verdade não merecem. Como nós não merecemos. Quem somos nós para falar de um assassino? Quem sou eu para falar de um pedófilo? Quem sou eu para falar de um estuprador? Quem sou eu para falar nesse sentido? Como que eu... Cara, para Deus, a omissão, o estupro, o assassinato, cara, ele não vê como a gente vê com... A gente se escandaliza. Pô, mas o cara é um estuprador, como que agora ele está pregando? A gente tem essa questão. A gente é humano. Mas Deus olhar para ele, cara, eu te amo, você é meu filho. Eu quero você comigo no céu, se arrependa. Sabe? Então, o evangelho, ele é um escândalo em todo sentido. E você levar isso para povos, línguas e nações, a gente precisa passar por esse filtro, irmão. Que não é esse cristianismo que a gente vive, isso a gente traz para nós como uma realidade, como aquilo que nos motiva a avançar, porque a gente precisa, cada um de nós tem, né, a sua concepção do evangelho, a gente recebe as revelações conforme a gente consegue. Mas isso tem que ser levado a essas pessoas no nível, cara, de amor. Por exemplo, a irmã Sueli, a missionária Sueli, ela está nas ruas. Nas ruas, esses caras que você leva cobertor, tem muito estuprador, tem muito assassino, cara, tem muitas pessoas foragidas, e ela não está pensando nisso. Ah, eu vou levar cobertor para um estuprador, para um pedófilo, para um assassino? Ela não está pensando nisso, irmão. Ela está pensando que aquele cara está na rua, ele precisa de Jesus, e ele precisa comer uma sopa, ele precisa... Então, assim, cara, isso é um escândalo. Não tem, cara, não tem algo teórico assim que faça a gente fazer missões. Não existe, irmão. Se a gente for olhar por esse prisma, a gente não faz missões, irmão. Eu fico na minha casa cuidando só da minha família. Eu não estou nem aí para esse bando de cara. Porque eu convivo com pessoas no meu dia a dia, a gente convive que a gente sabe que o camarada é assassino. Ele já matou várias pessoas. E eu tenho que abraçar ele, eu tenho que falar de Jesus para ele, eu tenho que olhar nos olhos dele e falar assim, cara, tem jeito para a sua vida. E isso é um desafio, irmão. A nossa razão, ela não quer, digamos assim, aceitar isso. Vamos ler só mais uma página e meia aqui para a gente estar finalizando? As pessoas, às vezes, têm uma visão que ser missionário é bonitinho, só ir lá, viajar, levar uma Bíblia e voltar, né? Não é bem isso. A gente vai sem saber se volta, né? Porque a gente não sabe o que nós vamos encontrar lá. Mas o amor que nos leva, né? É o amor que nos leva. O amor pelas pessoas, para que cada um possa ter a oportunidade de conhecer o amor de Deus como a gente conheceu. É tremendo. O grande desafio. Você já conheceu alguém que tinha que encarar uma grande dificuldade ou desafio, mas foi à luta e ganhou? Lembre-se de alguns exemplos bíblicos, como Davi e Golias, ou Israel e Jericó. Talvez o maior desafio que nós enfrentamos hoje é a grande comissão. Ide e fazei discípulos de todos os povos. Mateus 28, 19 e 20. Quando falamos de missões, nos vem à mente muitos desafios que ainda precisam ser vencidos para que o evangelho possa chegar a todos os povos, nações, tribos e línguas. Mas isso não deve ser motivo para desanimarmos. Ao contrário, eles nos desafiam para um maior envolvimento na obra missionária. O nosso foco são os povos ainda não alcançados. O povo não alcançado é um grupo humano dentro do qual existem comunidades de cristãos que dispõem de pessoas ou recursos suficientes que não existe, né? Não existe comunidade de cristãos que dispõe de pessoas ou recursos suficientes para evangelizar o restante do próprio povo e portanto, precisam de um esforço missionário de fora. A missiologia, o estudo das missões, organiza os habitantes do planeta em 3 mundos. Esse conceito é usado na World Evangelization Database, desenvolvida por David Barrett e equipe. Assim como a economia organiza os países em primeiro mundo e terceiro mundo, os estudiosos em missões fazem o mesmo. Contudo, o critério é a relação com a pessoa de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui o mundo A, que é o mundo não evangelizado, composto por mais de 2 bilhões de pessoas
são eles 29% da população mundial, são aqueles que nunca ouviram o evangelho ou não o compreendem o suficiente para tomar uma decisão racional. A maioria vive na janela 1040. Para eles, a igreja tem enviado somente 3% dos missionários transculturais, e equivale a 12 mil missionários e 1% de seus recursos. Nessa proporção, a média é de 75 mil crentes para cada missionário. Entre estes povos, a maioria desses povos não tem Bíblia e nem igrejas, e o mais trágico é que eles estão condenados à eternidade sem salvação. O mundo B, evangelizado, composto por mais de 2,6 bilhões de pessoas, são eles 38% da população mundial, mais de 50% deles já ouviram o evangelho, mas o rejeitaram ou não o receberam de maneira a compreender o suficiente para tomar uma decisão racional. Estes têm recebido um pouco mais, recebem 100 mil missionários transculturais e 5% dos recursos da igreja. Mas isso ainda é pouco, visto que mais da metade das riquezas do mundo estão nas mãos da igreja. Mesmo assim, ela tem sido lenta para investir na salvação dos povos que precisam do evangelho. O mundo C, que é o mundo cristão, composto por mais de 2,3 bilhões de pessoas, são eles 33% da população mundial, se inclui os evangélicos e protestantes, com aproximadamente 900 milhões entre os comprometidos e nominais, e também aqueles que se dizem cristãos, incluindo católicos, ortodoxos, etc. São povos que já receberam o evangelho. Eles têm mais de 7 milhões de igrejas, mais de 4 milhões de obreiros de tempo integral e 94% de todos os recursos investidos neles mesmos. Sobram apenas 6% para missões. Entre eles estão 288 mil missionários transcultural. São estes 72% da força missionária e contam com 87% dos recursos de missões. Estes têm ido às pessoas que já têm Bíblias e igrejas estabelecidas. O que o mundo C mais precisa ter, não tem, que é o quê? A visão missionária. Cara, isso aqui é... Oh, meu Deus. Estava falando, Valéria, sobre isso. Então, aqui tem um gráfico, só para a gente poder entender, né? A gente tem um povo não alcançado, ele recebe apenas 1% de recurso da igreja, né? 1%. Os povos que têm acesso recebem 5%, e 94% dos recursos da igreja fica na própria igreja. Cara, isso é de chorar, mano. Não dá nem para entrar nesse mérito. Quer falar, pastor Paulo? Pode falar. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje eu estava vendo também uma live do pastor Marcelo, da UEC, antiga Amém, mais conhecido como agência Amém, né? Então a UEC também trabalha com missões. Foi falado sobre um dado de cerca de 21 mil missionários transculturais, né, no Brasil. Aí se pensa, o motivo de comemoração, mas o Brasil tem mais de 50 milhões de evangélicos. Então, na verdade, não é um motivo para comemorar, é um motivo para orar, né, por um despertamento. Eu fiquei muito pensativo sobre isso, né, é muito, muito sério, né, que, inclusive, em 2015, eu estava fazendo uma aula de evangelização, estava convalidando meu certificado do seminário teológico, e já nos Estados Unidos eles mudaram a temática para congresso de missões, não mais congresso de missões e coisas do gênero, mas para um outro nome, alcance global, algo do tipo, porque as pessoas não iam mais, quando tinha conferência de missões, congresso de missões, isso já em 2015, né? Esse dado foi levantado. Então, hoje, a tendência é que, infelizmente, se desgastou esse termo, né? Infelizmente, muitas igrejas, inclusive, alguma igreja aqui da minha região, eu fui falar com o pastor sobre esse assunto, e ele falou, não, nós já fazemos missões
Nossa igreja, nosso alvo é só não cristãos. E eu falei, mas tudo bem, Jerusalém tem que ser alcançada, Samaria, Judeia, né? Mas e os confins da terra? E ele falou, não, se quiser ficar aqui com a gente é assim, senão procura outra igreja. Meu Deus, exatamente. Hoje é complicado até falar sobre isso, a gente vai ficar aqui 1 hora falando, cara. Certo. Porque hoje a gente está falando com a irmã Valéria, né? Ontem, né, a gente estava falando, né, particularmente nós três, né, temos conversado sobre essa questão, irmãos, porque tudo que é igreja hoje, você vê que isso aqui é um gráfico, né? Isso aqui é um gráfico e é uma realidade. Hoje, a nossa igreja aqui, por exemplo, Ebenezer, ela investe em missões. A gente todo mês manda um dinheiro para a obra missionária. Mas se a gente for analisar, mesmo que a gente manda, se for comparar proporcionalmente, ainda é pouco do que a gente poderia estar enviando. Mas a gente ainda manda. Tem muitas igrejas que não estão nem aí. Né? O apóstolo aqui, se eu falar, pô, apóstolo, igual eu falei, o Projeto do Paraguai, ele falou, não, mano, todo mês pode contar. Eu vou dar uma oferta e a igreja vai dar uma oferta. Todo mês você pode contar. Então, assim, ele entende isso daí. Mas a maioria das vezes não entendem. Tipo assim, ela não tem essa noção. E entre nós, agora, tirando a placa da igreja, entre nós cristãos, os nossos recursos financeiros, você, por exemplo, Bruno, mas eu entrego meu dízimo na igreja. Glória a Deus pela sua vida. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque, assim, isso é o básico. Digamos assim, esse assunto é polêmico também de dízimo, mas vamos tratar esse assunto que é o certo, é o que tem que ser feito. É o que a gente aqui, por exemplo, faz. Então, a gente entrega o nosso dízimo. Mas e a obra missionária? O que a gente faz? Mas eu não tenho dinheiro. Pô, irmão, mas tu não come uma pizza por mês, você não gasta nada, você só dá o dízimo e paga aluguel. A gente gasta muito dinheiro com muitas coisas, cara, e a gente não entende isso. E tem pessoas, cara, tem lugares que precisam ver o evangelho. Não é só aqui na nossa igreja que precisa ouvir o evangelho, não é só no INEPAR que precisa ouvir o evangelho, não é só os moradores de rua que precisam ouvir o evangelho, é os confins da terra, irmão. Então, essa conscientização, infelizmente, ela é muito falha no nosso meio cristão. Isso de forma, assim, generalizada. Não se tem essa preocupação com os povos não alcançados. O povo não alcançado é aquele povo, resumindo, que não tem, próprio povo, ele não tem condição de se evangelizar. A gente tem aqui, a gente não é não alcançado, a gente pode se evangelizar. Tem milhares de igrejas aqui na nossa cidade, centenas de igrejas. Milhares de crentes. A gente pode se evangelizar. Agora, poxa, como que eu vou evangelizar um país... Vou dar o exemplo da Venezuela. É um país comunista, é um país que vive tensões assim, absurdas. Como que eu vou evangelizar os países da janela 10 por 40, né? Que a gente vai falar aqui para baixo. Aqui. Não vou tocar nesse assunto agora para a gente encerrar a aula, mas foi o que o pastor Paulo falou. Cara, a gente chega assim, ter a pachorra, desculpa usar esse termo, de um pastor, ele fala assim, cara, eu não estou interessado nisso. Para mim, só vou investir meus recursos todos aqui no meu próprio povo. Isso, cara, isso choca a gente, irmão. A gente está no curso missionário, então eu preciso falar isso. Isso é um absurdo, cara. Um absurdo a gente se preocupar, muitas vezes, não é o nosso caso aqui, a gente é uma comunidade, né? Mas igrejas aí que faz todo ano faz congresso de irmã, congresso da irmã, e gasta com roupa. Todas as irmãs têm que estar com vestido rosa, e aí compra assim, gasta maior grana. Os irmãos agora tem que ser gravata azul e terno laranja, aí compra, e investe esse dinheiro, irmão, em tudo, menos obra missionária. Sabe? Então, tipo assim, tem coisa que, de fato, não... a gente se depara com isso, irmão. A gente tem aqui nossa missionária Valéria, ela está para enviar ela lá para Venezuela. Irmão, a dificuldade é muito grande arrumar recurso, irmão. É muito grande a dificuldade. A gente divulga, a pessoa olha o vídeo e ela não está nem aí. Vou falar uma parábola. Não sei se já ouviram a parábola do rei e da piscina de leite. Já ouviram? É uma parábola que eu aprendi lá quando eu era monge. Eu achei ela... A primeira vez que eu vi ela, eu falei, cara, incrível. E era aplicável em qualquer lugar. Existia um rei, e o rei ele queria tomar um banho de leite numa piscina. O rei sentiu o desejo, eu vou tomar um
eu quero tomar um banho de leite numa piscina. Só que para você encher a piscina de leite, precisaria de muito leite. Então, o que ele falou? Meus súditos, amanhã à noite, eu peço que vocês tragam, cada um de vocês, um balde de leite para colocar nessa piscina para que eu possa me banhar de leite. E aí todos pensaram a mesma coisa. Ó, eu vou pegar um balde de água, porque todo mundo vai levar balde de leite. Quando eu diluir o meu ali de noite, ninguém vai perceber, vai se diluir no meio do leite e está tudo certo. Só que todo mundo pensou a mesma coisa, irmão. E chegou no outro dia e falou, vai tomar, só tinha água. Todo mundo pensou a mesma coisa. Porque todo mundo acha assim que o que eu fizer não vai causar tanta, não vai ter relevância. Tipo assim, eu não vou ofertar porque eu sei que um monte de gente vai ofertar. E no fundo ninguém oferta. É igual a questão do vôlei, né? Quem já jogou vôlei tem aquele deixa que eu deixo. Tipo assim, a bola vem no meio de duas pessoas, você deixa, a pessoa que a pessoa vai pegar, ela deixa também, a bola cai no meio. Então, assim, hoje no nosso meio é a mesma coisa. Eu não vou não porque, poxa, o irmão Bruno já vai, a Fabiana já vai ofertar, eu não preciso ofertar. A Sueli já vai estar lá, o Paulo vai estar lá, a Valéria. Então, assim, a gente vive, cara, esse mundo, cara, que a gente vive, é um mundo de Nárnia, cara. É um mundo de ilusão, é um mundo de, sabe, de faz de conta. A gente acha que está tudo bem só, vou entregar meu dízimo na igreja. Eu não me preocupo, sabe, com uma obra missionária. Eu não me preocupo porque tem pessoas, tem cidades inteiras aqui no Nordeste que não tem uma igreja evangélica, irmão. Tem ribeirinhos, tem povos nordestinos. A gente tem, como eu falei na última aula, tem surdo, mudo, que não está ouvindo o evangelho, irmão. Quem se prepara para isso? Entendeu? Quem se prepara para pregar para um surdo mudo? Por exemplo, a Jéssica lá em São José, ela fez um curso de Libras na igreja que a gente estava congregando. Lá eles têm, todo culto tem um cara, todo culto, tem um culto rolando e tem um falando em Libras ali. Então assim, mas é um povo não alcançado. Quem está se importando com isso? Sabe, a gente fizer uma campanha de quilo, cara, de quilo para a igreja, para arrecadar alimento, a gente tem dificuldade, irmão. Não é? Você vai para a rua, né, levar sopa. Ô, irmão, precisa de oferta. Irmão, a pessoa não dá, irmão. Por causa do rei, o rei queria... não vou levar não, porque o fulano já vai dar e ninguém dá. Então, assim, a gente tem esses três mundos que a gente está falando aqui e esses povos precisam da nossa atenção, irmãos. Sabe, Paulinho? Precisa dos nossos olhares, cara. A gente tem que sair um pouco do nosso convívio, sabe? E levar essas ofertas para quem de fato precisa. Porque você entregar o seu dízimo na igreja é o básico. Pô, você vai onde você congrega, você bebe a água daqui, você usa o ar-condicionado, você senta nessas cadeiras confortáveis aí, você tem acesso a um som de qualidade. Isso aí é básico, assim, isso é normal. Agora, e o resto que a gente faz? Investir o nosso tempo, né? Não, irmão, eu não posso ir na Venezuela, meu irmão, que eu estou te ofertando R$50, R$10, é onde que eu tenho, eu só tenho R$10, irmão, isso é de coração. Deus não está preocupado com valor, mas é com o desejo do coração. Isso é uma realidade, irmão. Isso não é um discurso. Deus não está preocupado se você vai dar R$1.000, se você vai dar R$100. Ele vai se preocupar se você pode ajudar e você não ajuda. Com nada, você não oferta, você não divulga, você não ora, você não está envolvido com aquilo que é importante para o Senhor. Entendeu? Então, assim, aqui eu vou encerrar essa aula. A gente parou aqui na página 3. Depois a gente vai estar falando sobre a janela 1040, como está avançando aí, falar sobre porcentagem de países, e vamos falar de algumas seitas, né? Mas o importante a gente entender hoje, o início desse módulo, é que, de fato, irmãos, missões, ela segue um desafio muito grande. E a gente precisa ter estômago, irmão, digamos assim. Tem que ter pelo menos 2 estômagos para aguentar, irmão. Porque a partir do momento que você abrir sua casa para receber pessoas, vocês, não, vou abrir minha casa, ou eu vou, né, vamos supor, como casal, vocês, não, vamos uma vez por mês no hospital fazer uma visita, vamos uma vez por mês num asilo,
sentar lá e ouvir os velhinhos, levar um... Quando você começa a fazer isso, e você começa a olhar para o lado e ver que as pessoas não estão nem aí para isso, você fala, meu Deus, cara, não é possível que... O nosso hospital aqui tá sem capelão, eles estão precisando de capelão. Eu vou começar o curso só em agosto. Então, e é tremendo, cara, é tremendo você entrar numa área dessa. É que a gente é um, cara, a gente não pode fazer tudo. Eu tenho vontade também, se eu fui visitar um amigo, né, que estava no hospital e foi alguns dias, a gente orou, aí depois sai daquele leito, a gente vai andando e a gente tem outro... Você entra, você nunca viu o cara, mas, pô, tudo bem com você? Cara, só o fato de você perguntar, e aí, como você tá? Tá tudo bem? O cara, naquele momento de fragilidade, irmão, ele vai, às vezes, chorar. Às vezes o cara tá ali desenganado. Às vezes é um cara, esse cara que eu fui, é um cara bem socialmente conhecido aqui, sabe? Só que estava ali numa condição, cara, e eu, oi, tá tudo certo com você? Eu senti que ele me olhou e falei assim, cara, mas por que você está me perguntando isso, né? Que eu não sou seu parente, nem te conheço. Mas esse amor constrange a pessoa, de você não precisa ser o profeta e profetizar, não, é só você ir lá, sabe? E aí, como que você tá? Tá tudo bem? Né? E como está a sua família, e o processo. Cara, isso, cara, diz muito da gente. Isso diz muito. Então, assim, só que a gente não pode estar em todos os lugares, mas a gente deve entender que esses desafios de cruzar fronteiras da nossa rotina, fronteiras de sentimento, fronteiras geográficas, fronteiras financeiras, esse romper fronteiras que Jesus fazia todo o tempo, sabe? Todo o tempo ele estava rompendo essas fronteiras, e ela é a chave, cara, para a gente ter uma vida, assim, com propósito, sabe, meu irmão? Porque, de verdade, quando você olha para dentro de si, você abre o Facebook, por exemplo, né? Você abre a rede social, você vê, pô, fulano morreu, aí fulano morreu, aconteceu tal coisa, liga a televisão, o YouTube, é só tragédia, cara. A gente fala, pô, quanto tempo eu tenho nessa terra, irmão? Qual é a minha missão nessa terra? Não, de verdade, qual é a nossa missão nessa terra, irmão? É só para vir para a igreja? Jesus só nos salvou para sentar nesse banco e ficar aqui batendo palma? Será que é só isso? Sabe? Então, assim, a gente tem que ser bem relevante nisso, entender que a nossa... Um dia a gente vai ser cobrado por isso, irmão. O apóstolo falou isso ontem na célula sobre a parábola do talento, porque o talento representava a medida de valores na época, em prata, ela condizia com o tempo de trabalho. Então, uma dracma representava, vou dar um exemplo aqui, tá? Pastores aí. Mas vou dar um exemplo. Uma dracma representava um dia de trabalho. E aí um talento representava, sei lá, 3 anos de trabalho. Então, quando ele fala aquilo ali, o que a gente pode pegar como ensinamento é o seguinte, cara, você tem muito tempo de trabalho. O que você vai fazer com tanto tempo que você tem nessa terra? Você vai enterrar ele? Você vai ser irrelevante? Ou você vai pegar esse tempo que você tem e você vai multiplicar ele? Você vai fazer com que pessoas entendam isso também e levem essa mensagem para quando eu e você não estiver aqui, irmão. Porque, de fato, por exemplo, no final do ano eu estou indo embora, vou morar em São José de novo, vou para lá, eu vou estar vindo uma vez por mês para cá, a gente vai estar vindo trabalhar, mas assim, a vida é assim. Uma hora você vai para outro país, pô, Deus me chamou para ir para a África. Normal, irmão, e, pô, que saudade da irmã Sueli, a gente vinha aqui, se abraçava, às vezes vocês estão morando aqui, mas vai que Deus faz um propósito, vocês vão viver outro país também, porque a vida é assim, irmão. A vida é assim, ou senão, o Bruno morreu, caramba, cara, ele estava aqui, morreu. É assim. A gente tem que ser maduro de entender isso, irmão, que isso aqui não é um cursinho que a gente está perdendo tempo, não. A gente está aqui falando sobre algo muito relevante. Tem que ter sentido a nossa vida, cara. Para que eu vivo? Sabe, de verdade, para que eu vivo? Para que Deus me tirou de ser um monge Hare Krishna, antes disso, ser um drogado, ser um roqueiro? Para que Deus teve interesse na minha vida? Para quê, irmão? De verdade, para quê? Para mim simplesmente chegar numa igreja e voltar para minha casa como um católico. Então, assim, que a gente saia daqui hoje entendendo que missões, ela envolve muitos desafios, envolve o romper muitas fronteiras. Principalmente a fronteira mais difícil de a gente romper é da nossa rotina. Caramba, vou ter que sair da rotina agora. Isso é um desafio, irmão, você sair da sua rotina. Igual, você acha que não é cansativo? Toda sexta-feira eu sabia que eu tenho que estar aqui, irmão? E não é só estar aqui, não, preparar.
Você pega meu tablet aqui, você vai postar toda arriscada, toda grifada, e você senta, você olha. Toda quinta eu tenho célula, toda terça-feira eu tenho que estar no INEPAR. Não é que eu tenho, é que eu me propus a isso. E eu tenho que romper desafio, porque tem dia que eu quero estar em casa, irmão. Tem dia que eu quero estar tomando sorvete, jogando PlayStation com meu filho. Entendeu? Tem dia que eu não quero, eu quero, sabe? Então, assim, a gente tem que romper essas coisas, porque, de fato, irmão, é uma luta, aleluia, entre a carne e o espírito, irmão. É uma luta. Você lutar contra a sua carne. A minha carne não quer. A minha carne quer isso, mas o espírito está levando para o outro lado. O espírito está levando, não. Eu preciso chegar lá. Teve um dia que eu fui para a célula, estava chovendo, só eu e o apóstolo, imagina. Saí da minha casa, o apóstolo da casa dele. Só eu e ele lá. Caramba, chovendo. E a casa dele é longe. Você acha que ele não queria estar na casa dele, irmão? Poxa, já é um senhor, né? Já é uma pessoa que tem tanta preocupação, mas ele saiu lá da casa dele, foi lá para a base missionária, 8 horas da noite, para romper com isso. Pode falar, pastor. Amém, amados. Sobre a moeda, né? A dracma era grega e o denário romano, né? Valia um denário, uma dracma, um dia de trabalho. Aquela mulher que derramou o nardo perfumado valia 300 denários, praticamente um ano de trabalho, né? E Jesus falou que ela fez a fim de prepará-lo, né? Porque Jesus morreria. E uma vez o Márcio Faladão, ele ministrou sobre quantas das vezes as pessoas compram uma coroa, né, de flores, depois que a pessoa morre, coloca lá, saudades de ti. E nunca na vida dão sequer uma florzinha para outra pessoa. Quantos homens falham nisso, inclusive, né? E dá uma flor, um buquê, né? Enfim. Tremendo. Aí, tá vendo? É bom ter universitários aqui. Você vê que isso é profundo, cara. Isso aí, porque você lê a Bíblia, fala que a Bíblia não é um livro para ser lido. A Bíblia é um livro para ser meditado. Pode falar, Valéria. Domingo passado eu falei sobre esse texto aí lá no momento da oferta, e o denário, 300 denários, fica se fosse hoje nossos dias, seria entre 14 e 35 mil reais. É a oferta. Meu Deus. Uau. Você vê? É muita bala. Então, assim, nós precisamos entender, irmão, que existem desafios, e eu falo assim, de verdade, nós enfrentamos desafios os piores desafios de um missionário são os desafios emocionais, de verdade, porque o financeiro a gente dá um jeito, agora o desafio emocional, aí que pega, irmão, porque quando você entra nesse universo de que você recebeu um chamado para cuidar de outras pessoas e você não consegue encontrar respaldo, muitas vezes, ao seu redor, isso vai corroendo você por dentro e você tem que ter uma firmeza muito grande onde você quer chegar. Porque não é fácil, irmão, de verdade, eu falo com maior propriedade isso. Cara, não é fácil você se dispor. A minha rotina, como eu falei, cara, começa segunda-feira, eu sei que 10 horas da noite eu tenho a mesa missionária. Terça-feira, 2 horas da tarde, tem que subir a casa de recuperação. Quarta-feira, culto. Quinta-feira, célula. Sexta-feira, a gente tem um estudo. Final de semana, a gente fica algumas vezes livre. Agora, imagina esses camaradas que estão no campo, 24 horas, irmão. Não é igual eu que fico 3 vezes, não, é 24 horas. Não tem descanso, é full time. E como fica emocional de uma pessoa dessa, sabe? Longe de casa, longe da família, longe de tantas coisas, como que ela lidar com muitas vezes ainda ser mal falado ainda. Essa irmã Sueli não tem o que fazer, essa irmã tá aí porque ela não tem o que fazer. A irmã tá aí. Pô, é isso, irmão. Os caras olham pra gente ainda e falam assim, pô, esse irmão não tem mais o que fazer, não? Será que eu não tenho uma família para cuidar? Será que ele não tem né? Então, assim, a gente tem que lidar com o nosso emocional, tem que estar muito alicerçado em Cristo, porque lidar com situações, por exemplo, eu quero fazer tal coisa, igual eu tenho vários projetos, pô, imagina quantas pessoas eu falo, todo mundo fala, legal, mas ninguém chega, bom, irmão, por mês eu vou te ajudar esse projeto aí, R$20 por mês.
Falta de recurso, a gente não tem, irmão. Entendeu? A gente não tem. Meu irmão, você tem que botar gasolina no seu carro, você tem que comprar, você tem que passar lá para comprar um biscoito, você tem que pagar a conta de luz, você tem que fazer tudo, você tem que estar lá, você tem que chutar e cabecear ao mesmo tempo, irmão. Uhum. Exatamente. Então, assim, a gente tem que lidar muito com o nosso emocional, tá muito em dia com isso. Então, que a gente saia daqui hoje entendendo isso, irmãos e irmãos. Ainda que, por exemplo, vocês como casal nunca saiam daqui, você sempre esteja aqui, mas ser útil na nossa casa, por exemplo, isso aqui, isso é fundamental. E se não der microfone. E se colocar as brechas também, né? Deus coloca uma oportunidade para a gente saber aproveitar. Então, se viagem ou fizer esse caso, a gente estava planejando 50 anos, um lugar que eu queria muito conhecer, e ao mesmo tempo eu estava com muito medo, porque é a primeira vez que eu ia viajar de avião, a gente não se segura. E aí, o que Deus fez? Colocou sentado no fato de estar em tratamento contra câncer de mama. Na hora eu esqueci todo o meu medo na altura de viajar. Eu vim de Porto Alegre até aqui falando de Jesus para ela. Olha. Aí eu falei, apóstolo, era uma viagem que eu queria muito conhecer o lugar, mas que eu quase gostei, foi a oportunidade de Deus me deu de falar para dele. Eu sei que a sementinha foi plantada. Glória a Deus. Uau. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus dá. Isso. Exatamente. Porque você vê se, de fato, irmão, olha só, a gente está falando de missões, fora, mas se dentro da igreja, irmão, é verdade, as pessoas se comprometessem, mesmo só dentro da igreja, como Jesus falou, teve ali um ministério, monocultural. Jesus só ficou ali, a princípio, né, com os discípulos, só ali na Galileia, Judeia, só ali, só com os seus discípulos, só com os seus. Mas se você for relevante, muito relevante nisso, como a senhora está falando, cara, isso aqui explode de gente, porque são pessoas, ou vai ter oração segunda, pô, eu não tenho que fazer, eu vou estar na oração, eu vou lá orar, eu vou lá para o Senhor libertar, para o Senhor salvar, mas a gente aqui na oração, Pedro e Tiago, aí vai ter a questão da salinha. Eu não estou falando só da nossa igreja, não, estou falando das igrejas, isso aqui é um contexto geral. As igrejas, elas têm, os próprios membros, eles não têm essa, sabe, você está falando, entra nas brechas, irmão. Pô, vai ter um círculo de oração, eu vou estar lá. Pô, precisa de ajuda na salinha, eu estou lá. Pô, precisa de obreiro, eu estou lá. Pastor, o que está precisando de tal coisa? Eu estou lá. Irmão, a gente precisa ser relevante. Cara, não faz sentido a gente ver um cristianismo que a gente não é relevante. A Néia vem aqui, por exemplo, na nossa igreja, né? Precisa de ofertar outra coisa. Irmão, coitada, você vê, a irmã está aí se doando, né? A irmã super ocupada, super... E assim, é o mínimo que ajuda. Então, se a gente for relevante, até na nossa Jerusalém, irmão, a obra de Deus cresce muito. Mas o problema é que, sim, é a história, a parábola do rei. As pessoas falam assim, não, para que eu vou lá, mano? Já tem gente lá na salinha. Ah, o fulano vai ajudar. E a gente nunca ajuda. Amém, irmãos? Então, o pastor Roberto não entrou aí na live. Provavelmente na próxima a gente vai estar fazendo no espanhol. Mas vamos... Depois você imprime a questão da prova para eles fazerem, para a gente já finalizar essas questões. A maioria aqui já conseguiu me entregar e a gente vai estar dando seguimento aí. Hã? Não, ainda não. Eu estou esperando chegar todas para mim, para fazer tudo. Mas o intuito do curso é isso aqui, entendeu? A gente conversar, a gente trocar essas informações, a gente trocar ideias, porque o tempo vai passar muito rápido, irmão. Já chegar no final do ano já aí, e daqui a pouco virou o ano, e a gente, poxa, né, vai começar uma... Hã? Já está em julho, já estamos, imagina. Então é muito rápido. Amém, meus queridos? Pode entrar ainda, pode, com certeza. Ô, irmã Valéria, ora por nós aí para a gente terminar aqui. Amém. Vamos orar, Posso orar? irmãos? Pode orar.
Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que tivemos aqui, de comunhão, de aprendermos, Senhor, a tua palavra, de ouvirmos, Senhor, sobre as dificuldades que temos enfrentado e precisamos também da tua força, Senhor, para continuar a jornada. Sabemos, Senhor, que há muitas dificuldades, mas também sabemos que o Senhor está conosco. E o Senhor é o dono da obra, o Senhor é o dono da missão, e nós confiamos a Ti, Senhor, todas as nossas dificuldades, todas as nossas debilidades. Sabemos que é na nossa fraqueza que o Senhor opera a Tua força, que o Senhor esteja fortalecendo o coração de cada um dos nossos irmãos, que o Senhor esteja nos dando, Pai, a orientação, a direção, para que nós não venhamos a desistir, Senhor, mesmo com tantos empecilhos, mesmo com tantas dificuldades, porque o Senhor está conosco e o Senhor é quem nos fortalece. Leve para cada um de seus filhos para os seus lares, guardados, protegidos pelo Senhor, e que tenhamos um final de semana abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A irmã Valéria, irmãos, ela está aí, não está para enviar a irmã para Venezuela. A irmã já esteve em países de conflito, viu? Na Ucrânia, teve em Israel, teve lugares de tragédia. A gente está numa campanha junto com o pastor Paulo para a gente poder levantar recursos, porque é caro para ir, né? E lá está um caos total. Então, vocês nos ajudem aí em oração, sabe? Divulgando isso daí. Porque todo recurso é importante. Agora a gente precisa de recurso financeiro para que ela possa ir. Então, a gente já está levantando algumas questões, mas a gente precisa ser relevante nisso aí. Então, dia 8, né, minha irmã? Dia 8. É. Dia 8. Mas se não for vontade de Deus, né? A vontade de Deus é soberana, a gente ainda assim vai estar nessa peleja aí, entendeu? Porque tem muito trabalho para ser feito, né? Muito, muito trabalho durante meses aí, principalmente esses próximos meses agora vai ser de cuidar das pessoas que estão vivas, sobreviventes, né? Muitos órfãos, então esse é um trabalho muito sério. Deus vai nos dar vitória, minha irmã. Amém? Amém. Deus abençoe, viu? Amém. Paz. A paz, Deus abençoe. Paz, pastor Paulo. Paz, Deus abençoe, viu? Boa noite a todos.